Vamos lá agora falar de público-alvo. O que é público-alvo? E qual que é a diferença, né? Público-alvo, persona, lead. Eu vou explicar isso para vocês agora, tá? Olha só, o público-alvo, ele é relacionado a dados demográficos e dados de interesses. Show? Quando eu falo de dados demográficos, eu tô falando aqui de idade, sexo, localização, renda. E os interesses naquilo que ele tem interesse, né? Segmento de mercado, algum conteúdo específico, né? Ele tem interesse, sei lá, em marketing digital, tal. O segmento seria marketing, conteúdo específico seria marketing digital. E a gente consegue trabalhar tudo isso aqui dentro, por exemplo, uma das ferramentas que nos dão essa oportunidade, o Facebook Ads, o gerenciador de anúncios, né? A gente consegue criar aqui, ó, a idade. Tá aqui o sexo, o gênero, né? Escolher o gênero, a localização. A gente consegue, ó, a renda a gente consegue definir através também aqui de direcionamento detalhado. Os interesses, né, no caso que eu, por exemplo, coloquei que ela tem interesse em brand, né, qual que é o segmento de mercado, qual que é o conteúdo que ela tem interesse, brand. E aí a gente consegue mandar esse anúncio para aquela pessoa certa, tá? Aquela pessoa que a gente tem de forma efetiva ali, que vai comprar da gente, uma coisa que a gente chama de público comprador, tá? Você consegue mandar para o seu público comprador. Um fato para a gente tentar elucidar isso. Quando a gente está falando, por exemplo, de escola, eu quero vender um curso, um curso para crianças de 13 anos. Vamos supor, curso para crianças de 13 anos, para aprender a programar. Como a Biju faz, por exemplo. Ela não faz a estratégia dela baseada para esse segmento aqui. Quem que é o público comprador dela? É o pai da criança. Então, os dados demográficos, os interesses, eles são redirecionados para o pai daquela criança. Então é importante a gente pensar nisso. Público comprador, a gente tem que direcionar aqui nossos dados demográficos de interesse para o público comprador. Se você não sabe quem é o seu público comprador, tá lá na formação analista de dados. Eu falo isso um pouquinho também aí por alto, mas na formação analista de dados eu mostro algumas ferramentas de benchmark. O que é benchmark, tá? Só para adiantar para vocês. Benchmark, assim. É você procurar referências do mercado, né, em português. É você espionar a concorrência e entender de quem ele compra e tal. Lá a gente consegue mostrar algumas ferramentas para isso, tá? Então você já vai ter um bom índice para você começar a trabalhar. Obviamente, você vai precisar refinar esses dados à medida que você for tendo seus dados próprios. E aí eles vão servir para você determinar quem que é o seu público comprador de forma efetiva. Belezinha? Mas tá, público-alvo eu acho que é bem simples, né? Todo mundo entende. Mas e persona? Muita gente sempre se perde na persona. Tipo, o cara fala, persona, que porra é essa? Só coloca o público-alvo lá no seu planejamento de marketing, mas você tem que começar a colocar sim a persona. Mas eu vou te falar aqui de forma simples o que é a persona, você vai entender bem isso e você vai começar a utilizar, se é que você já não utiliza de forma inconsciente, tá? O que é persona? São personagens fictícios criados para representar os diferentes tipos de usuários dentro de um público-alvo. Vamos esmiuçar isso aqui. São personagens fictícios. O que é um personagem? Então, um personagem precisa de ter uma história, ele precisa de ter uma idade, de ter um atributo qualitativo ali, né? É louro, é moreno, como é que ele é? Você tem que criar um personagem, uma pessoa realmente que seja próxima da realidade. Você vai ter que criar uma descrição de alguém, tá? E ela é criada para representar os diferentes tipos de usuário que está dentro de um... Eu acho que aqui é usuários, hein? Dentro de um público-alvo. Então, olha só que doideira. Dentro desse público-alvo aqui, eu vou ter vários tipos de pessoas. Tipo, até na mesma idade, né? Eu tenho 29 anos, sou sexo masculino, moro no Brasil e tenho interesse em marketing digital. Muita gente tem tá dentro desse mesmo segmento de público-alvo, mas tem pensamentos totalmente diferentes do meu, tem entendimentos totalmente diferentes do meu, tem problemas totalmente diferentes do meu. Então, quando a gente cria uma persona, é exatamente para pensar nessa parte, no problema que ela enfrenta, na dor que ela tem, enfim, em toda a parte da comunicação, para aí sim eu criar uma comunicação. Olha aqui, ó. Essa é a palavra-chave quando a gente fala de persona. Uma comunicação específica. Então, esse é o ponto. Eu vou criar uma comunicação específica para a minha persona. Eu até coloquei aqui um quadrinho, né? O do Calvin. Você sabe de onde vem os bebês? Não. Queria saber como é que se descobre isso. Vem cá, deixa que eu ver a etiqueta dos camisas. Você veio de Taiwan.
Olha que doideira. Qual que é o negócio aqui desse... Por que eu coloquei esse quadrinho? Imagina que você vai criar um produto. Imagina que você vai criar um infoproduto aí para um curso online, um software, enfim, para explicar para as pessoas de onde vêm os bebês, tá? E aí eu coloquei aqui, ó, como dados demográficos e tal, a idade de 7 a 24 anos, com localização tal, enfim. Dentro desse mesmo público-alvo, eu posso ter tanto crianças quanto adultos, correto? Se a minha comunicação não for específica, eu vou falar, por exemplo, uma mesma comunicação direcionada para uma criança não vai ser entendida por um adulto. Concorda comigo? Um exemplo grotesco que eu vou dar aqui agora, tá? Isso aqui de forma grotesca. Não vem depois falar, é grotesco. Imagine que eu vou vender esse produto que ensina de onde vêm os bebês para pessoas do sexo masculino de 7 a 30 anos. Show? Forma grotesca aqui falando. A minha comunicação para criança, ela vai ser uma, correto? Eu vou falar para ela que o bebê vem da cegonha. Ponto. A minha comunicação para uma pessoa de 20 anos vai ser outra. Eu vou dar uma explicação mais técnica. Vou falar para ela que é gerado através do sexo. O espermatozoide vai entrar no óvulo, vai criar um zigoto, enfim, aquela doideira toda de biologia que você deve lembrar aí do ensino médio. Então você vai explicar de formas diferentes. Perceba que eu estou dentro de um mesmo público-alvo, ou seja, públicos demográficos iguais, só que com personas diferentes. Isso porque eu quero vender para as duas personas, tá? Você pode ter a opção de vender só para uma delas. Mas eu quero vender para, vamos supor, né, que exemplo grotesco, eu quero vender para criança também. Então eu vou ter uma comunicação específica com ela. Show de bola? Assim como eu vou ter uma comunicação específica para um adulto. Eu coloquei esse exemplo, lembrando sempre que ele é bem grotesco, para você entender qual que é a diferença entre público-alvo e persona. A persona, ela vai ser responsável por direcionar a sua comunicação. Você vai criar uma comunicação específica para segmentos do seu público-alvo. O exemplo da School é que a gente trabalha aqui com público-alvo marketing digital, tá? Então, que tem interesse em marketing digital, pessoas aí de 18 a 50 anos, mais ou menos, tem interesse em marketing digital. Só que dentro do interesse de marketing digital, eu tenho pessoas que têm interesse em tráfego pago, eu tenho pessoas que têm interesse em copyright, eu tenho pessoas que têm interesse em não sei o quê. Cada um aqui eu vou trabalhar de uma maneira diferente na minha comunicação. Adianta eu chegar pro cara do copyright e falar: ô, cara do copyright, você tá investindo muito em anúncio. Ou você tá investindo pouco em anúncio. Entendeu? Não adianta eu falar com o cara do copyright do mesmo jeito que eu falaria com o cara do gestor de tráfego. Assim como o inverso também se aplica, né? Então, a persona é exatamente para isso. Você vai identificar quais são as dores e desejos dela, qual que é o padrão de vida dela, né? Como ela vive, se ela tem tempo ou não para estudar ou não. Enfim, você vai criar tudo isso aí. E aí você vai fazer uma comunicação direcionada para ela. E, quiçá, você vai criar um produto direcionado para aquela persona. Beleza? Então, a persona ela é bem interessante para esse caso específico. E aí a gente pergunta, tá, entendi. Público-alvo, persona. Mas eu já ouvi falando que a gente tem que buscar lead. Não é público-alvo, não é persona, é lead. O que é lead? Olha só, um lead, isso aí é bem interessante a gente falar. Ó. Um lead nada mais é do que alguém que está dentro do nosso público-alvo e que, consequentemente, está dentro da nossa persona, ou seja, ó, aqui eu tenho público-alvo, aqui eu tenho persona e aqui dentro está meu lead. Ou seja, ele é alguém, a persona ela está dentro do público-alvo e o lead está dentro da persona. Ele é alguém, né, que baseado na minha persona, que se interessou por aquilo, pela minha comunicação, que eu estou vendendo para ele ou que eu estou ofertando para ele, seja um produto gratuito, seja um produto pago, seja qualquer coisa, e ele tem um nível de interesse qualquer nesse produto e ele deixa um dado para contato. Tá aqui a ideia, o conceito principal de um lead. Essa pessoa precisa ter interesse e precisa ter um dado, fornecer um dado para a gente entrar em contato com ela, criar um relacionamento de vendas, tá? Esse dado ele pode ser o e-mail, pode ser o telefone, pode ser o cookie. Tem muita gente que acha também que o lead ele é apenas ali um e-mail. Não, eu tenho muito lead que eu nem tenho e-mail, só telefone, porque eu não uso o e-mail para vender. Aliás, não usava, né? Hoje em dia a gente utiliza. Mas quando eu comecei eu não utilizava e-mail para vender, então eu nem pegava o e-mail. Tinha o HubSpot, por exemplo, é uma plataforma que eu
que ele permite que eu tirasse do formulário, né, a aba de e-mail. A maioria não permite, mas o Hub permitia. Então, na época, eu usei ele exatamente por causa disso. Óbvio, né, que você pegar o contato do seu lead aqui, você sabe que você já deve ter caído em várias vezes para dar os seus dados de contato, né, que é um formulário. Um formulário, ou então entrar em contato via direct mesmo, enfim. Mas como que você sabe que a pessoa tem interesse? Através da sua landing page. Então, aqui, por exemplo, a gente fez um lançamento, marcas memoráveis, e a gente colocou, aprende em 3 encontros como criar ou recriar uma marca memorável, tal, né? Ou seja, a pessoa que quer criar uma marca, ela tem interesse que é brand. Então, a gente, através da landing page, qualifica ela pelo interesse. Obviamente, também através lá do anúncio, a gente coloca interesse em brand, enfim. E a gente pega o dado de contato dela no formulário. E aí, a pessoa, quando ela faz a inscrição aqui, pronto, ela virou um lead. Ela foi para nossa base de dados como lead, tá? E é interessante a gente notar uma coisa, tá? Eu até coloquei isso aqui, mas é bom você trabalhar a sua política de privacidade de dados e os termos de uso, tá? Eu não coloquei aqui não, mas inclusive tem um curso de LGPD com a nossa advogada, Cleide, que tá cuidando disso aqui. Isso aqui foi antes de eu até fazer consultoria com ela. Não tinha nada aqui falando da política de privacidade, política de dados, então eu tava totalmente errado aqui. E é importante quando a gente pensa em captação de leads, a gente pensar que a gente está pegando dados de pessoas. E atualmente, se você não tratar esses dados de maneira correta, né, você está cometendo um crime. E aí, para evitar problemas, né, porque tá ficando sério, cara. O marketing digital, quando ele começou, ele era um negócio mó, assim, foda-se pra lá, qualquer pessoa fazia qualquer merda. Hoje não. Hoje tem lei específica para isso aí, então tem que tomar cuidado. Portanto, se você for captar leads e tal, trabalhar esse tipo de coisa, reter dados de usuários, né, de forma geral, é bom você entender de LGPD. Então tem um curso lá e tem um podcast também, a gente conversando sobre isso aí, enfim, é mó legal. E a gente tirou várias dúvidas sobre esse tema e vai ser interessante, claro, que você pode contratar o consultor para aplicar isso aí para você, mas é interessante que você saiba o que é para você não fazer uma cagada igual eu fiz aqui, tá bom?